Boa tarde, meio-dia, segunda-feira, 7 de outubro de 2024. Começa agora o TJ Minas Notícias com os assuntos que são destaques no Poder Judiciário. Justiça Mineira garante direito a tratamento de saúde para criança com doença rara. Reunião no Tribunal de Justiça de Minas Gerais trata de ações relativas ao rompimento da barragem em Mariana. TJMG apresenta módulo Procuradoria do Sistema EPROC ao Ministério Público e Defensoria Pública de Minas Gerais. E ainda, estados devem repassar parcela do ICMS aos municípios, mesmo quando houver entrada indireta de receita. Esses são os destaques da edição de hoje. Eu sou Mércia Lívia e este é o TJ Minas Notícias, primeira edição. Após plano de saúde alegar que terapia não estaria no rol dos procedimentos obrigatórios, Justiça garante direito a tratamento de saúde para criança com doença rara. Fabrício Veloso traz os detalhes. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a sentença dada por uma comarca da Zona da Mata Mineira, que obriga um plano de saúde a fornecer tratamento a uma criança portadora de doença rara. A decisão foi dada pelos desembargadores Peixoto Henriques, Wilson Benevides e Arnaldo Maciel, o relator da sentença. De acordo com o processo, os responsáveis pela criança ajuizaram a ação depois que o plano de saúde se negou a fornecer o tratamento por oxigenoterapia hiperbárica, alegando que o procedimento não tem eficácia comprovada para o caso. Além disso, a empresa sustentou a tese de que a doença da criança não estaria incluída na resolução da ANS, a Agência Nacional de Saúde, que prevê os casos em que o uso da oxigenoterapia é obrigatória. De acordo com o relatório da 7ª Câmara Civil do TJMG, ficou comprovado que a terapia é imprescindível para garantir mais qualidade de vida à criança. Os magistrados entenderam ainda que a negativa apresentada pelo plano é inadequada, devido ao grau de vulnerabilidade da família, em especial do menor de idade, portador de doença grave e debilitante. Os responsáveis pela criança também ajuizaram a ação de indenização por danos morais, que foi negada em primeira instância e mantida pelo TJMG. O argumento do juízo é que a negativa do plano de saúde em fornecer o procedimento não era suficiente para gerar indenização nesse caso. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Fabrício Veloso. Reunião no Tribunal de Justiça de Minas Gerais trata de ações relativas ao rompimento da barragem em Mariana, com o objetivo de dar maior celeridade aos processos pendentes. As informações com Cristina Mara. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais promoveu reunião com advogados da mineradora Samarco, a fim de dar maior celeridade aos processos pendentes relativos ao rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em Mariana em 2015. A reunião foi conduzida pelo superintendente administrativo adjunto do TJMG, desembargador Vicente de Oliveira Silva. Participaram também a juíza auxiliar da presidência, Marcela Amaral Novaes, e a juíza da 2ª Vara Civil Criminal e de Execuções Penais da comarca de Mariana, Fernanda Rodrigues Guimarães Mascarenhas. De acordo com o desembargador Vicente de Oliveira Silva, a reunião foi um passo importante na tentativa de dar resposta mais ágil aos processos. Segundo o magistrado, o objetivo principal foi identificar ações elegíveis para acordo, sobretudo aquelas patrocinadas pelo Ministério Público. Ele ressaltou ainda que a empresa ficou de fazer uma atualização das propostas de acordo, além de realizar uma reunião com a Defensoria Pública, também a fim de buscar a solução consensual dessas demandas. Essa foi a 2ª reunião em menos de um mês que o TJMG promoveu para tratar do andamento do acordo envolvendo as vítimas do rompimento da barragem em Mariana. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Cristina Mara.
Os participantes do 12º encontro do CONCEPRE, Conselho de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil, sediado no Tribunal de Justiça do Pará, divulgaram a Carta de Belém, que reúne 7 pontos de destaques analisados durante o evento que se encerrou nesse final de semana. Entre outros pontos, o documento ressalta a mitigação das mudanças climáticas e a relevância do papel do Poder Judiciário na promoção de práticas sustentáveis e o apoio dos Tribunais de Justiça do Brasil às medidas idealizadas pelo Corregedor Nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell, para assegurar a presença física de magistradas e magistrados nas comarcas. Pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, participaram do 12º CONCEPRE o presidente e desembargador Luiz Carlos Correia Júnior, a juiz auxiliar da Presidência, Mariana de Lima Andrade, e os juízes auxiliares da Presidência, Marcelo Rodrigues Fioravante e Tiago Colnago Cabral. Além da divulgação da carta, a programação inclui as palestras Os Precedentes Qualificados, proferida pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz, e mídias sociais e atuação do Judiciário, pelo juiz auxiliar da Presidência do TJPA, Charles Menezes Barros. Superior Tribunal de Justiça decide que destituição do poder familiar exige análise da situação. Os detalhes da decisão com o repórter Breno Zonta. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, devolveu a uma mãe o poder familiar em relação a seus 3 filhos por entender que a sua destituição foi baseada em fatos passados que não mais retratavam a situação da família. Segundo o processo, foi verificada a violação de direitos fundamentais dos menores, que foi praticada pelo pai, o que levou o juízo a decretar a perda do poder familiar paterno e a suspensão temporária do poder familiar materno, além de adotar medidas protetivas em favor da mãe e de seus filhos. O poder familiar da mãe seria retomado gradativamente, com o devido acompanhamento. Todavia, o Tribunal de Segunda Instância entendeu ser necessária a destituição do poder familiar também em relação à mãe, sob o fundamento de que haveria evidências de sua conduta negligente na proteção dos filhos. No recurso especial, foi sustentado que o acórdão do Tribunal Estadual ignorou os pareceres técnicos mais recentes, favoráveis à reintegração, assim como o próprio desejo dos filhos de permanecer com a mãe. Para o STJ, a regra deve ser a preservação do vínculo familiar ou a sua reintegração, sendo a colocação da criança ou do adolescente em família substituta uma exceção. Da Agência Rádio Web, Breno Zonta. Estados devem repassar parcela do ICMS aos municípios, mesmo quando houver entrada indireta de receita. E mais, módulo Procuradoria do Sistema EPROC é apresentado ao Ministério Público e Defensoria Pública de Minas Gerais. Voltamos em instantes. Em mais uma fase de implementação do sistema EPROC, TJMG apresenta módulo Procuradoria ao Ministério Público e Defensoria Pública de Minas Gerais. As informações com Sandra Pedrosa. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por meio da DIRFOR, Diretoria Executiva de Informática, e com o apoio da Corregedoria Geral de Justiça e da Primeira Vice-Presidência, promoveu reuniões virtuais com o Ministério Público de Minas Gerais e a Defensoria Pública de Minas para a apresentação do módulo Procuradoria do Sistema de Processo Judicial Eletrônico EPROC. O sistema será implantado no TJMG a partir do dia 14 de outubro. As reuniões tiveram como objetivo demonstrar funcionalidades do painel do EPROC destinado às procuradorias e, com isso, os participantes possam repassar o conhecimento a procuradoras, procuradores, promotoras, promotores e assistentes. Foram abordados temas como cadastramento de procurador-chefe, cadastro e tipos de usuários de procuradorias, gerenciamento da procuradoria e desvinculação dos cadastros da procuradoria, entre outras funcionalidades. O sistema EPROC será apresentado entre os dias 8 e 10 de outubro a representantes da Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais e da Procuradoria Geral do município de Belo Horizonte. O EPROC é um sistema de processo
processo judicial eletrônico desenvolvido e cedido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região ao TJMG, com o objetivo de agilizar e modernizar o Poder Judiciário Mineiro. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Sandra Pedrosa. A 3ª vice-presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais participou da 5ª edição do Encontro de Mediadores do Rio de Janeiro. O evento foi promovido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro por meio do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos e em parceria com a EMED, Escola de Mediação do Estado do Rio de Janeiro. O tema central foi Avanços da Justiça, Multiportas e da Consensualidade no Sistema Judicial e seus efeitos na sociedade. Também foram abordados subtemas como inovações tecnológicas na mediação, conflitos na saúde privada, Agenda 2030 da ONU e métodos adequados de solução de conflitos. O juiz auxiliar da 3ª vice-presidência do TJMG, José Ricardo dos Santos de Freitas Veras, que representou o 3º vice-presidente, desembargador Rogério Medeiros, afirmou que o encontro foi importante para a troca de experiências entre os integrantes. Estados devem repassar parcela do ICMS aos municípios, mesmo quando houver entrada indireta de receitas, decide STF. O repórter Breno Zonta está de volta e traz as informações. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade que é válido o trecho de lei complementar que obriga os estados a repassar aos municípios 25% do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, quando o crédito relativo a esse imposto for extinto por compensação ou transação. A decisão foi tomada no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 3837. A compensação e a transação são modalidades de extinção de créditos tributários. A primeira se refere ao abatimento dos valores de créditos tributários que o fisco possui e o débito deste com o contribuinte. Já a transação se dá por concessões mútuas das dívidas tributárias entre o fisco e o contribuinte. Na ação, os procuradores de Mato Grosso do Sul, Paraná e Paraíba argumentaram que quando os créditos são excluídos por essas modalidades, nenhum valor seria arrecadado pelos cofres estaduais. Em seu voto, o ministro e relator Nunes Marques explicou que o caso diz respeito à verba arrecadada, ou seja, a receita pública contabilizada como crédito a mais no orçamento estadual, e que, por isso, não é lícito ao Estado limitar a transferência dos recursos aos municípios. Da Agência Rádio Web, Breno Zonta. O TJ Minas Notícias fica por aqui. Você pode acompanhar também pelo YouTube na íntegra, com imagens direto do estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse o portal tjmg.jus.br. No fim da página, há links de acesso à TV TJ Minas e também à Rádio TJ Minas. Siga o tribunal no Instagram, @TJMGOficial. Daqui a pouco, às 2 horas, tem o Tarde TJ Minas. Às 2h30 é a vez do programa Melodia. Acompanhe também o Jornal TJ Minas Notícias, segunda edição, às 6 da noite. Logo em seguida, na sequência, Jornal Radar da Justiça. Boa tarde para você e até amanhã.